Ok, ok. Estamos dando início aí à nossa gravação, nosso vídeo. Hoje, dia 12 de setembro de 2024. Há muito tempo que a gente não grava um vídeo, né, para postar por diversas razões e motivos. E um dos motivos é porque os acontecimentos começaram a ficar de tal forma, de tal maneira, rápidos, acelerados, que praticamente não dá tempo da gente processar a informação e colocar alguma coisa, alguma palavra que vale a pena ser colocada, né? Há muita gente falando, hoje há muita gente acordada, desperta, né? Há um tempo atrás isso não ocorria, então algumas pessoas verdadeiramente têm falado coisas que precisam ser faladas, e as que precisam ser faladas e que não tem ninguém falando, essas são aquelas que eu me sinto compelido a falar alguma coisa. Mas graças a Deus, porque hoje há gente falando o que precisa ser feito, falado, e fazer o que precisa ser feito. Bom, alguns temas eu quero colocar hoje aqui, né, de volta, e que eu estou trazendo no site Tribuna do Brasil. Nós escrevemos aqui um artigo novo, né, e o anterior foi escrito em agosto e falava exatamente do fogo, do Brasil em chamas, porque isso já está acontecendo há algum tempo. Há algum tempo isso já está acontecendo, mas agora a intensificação disso e a clarificação das intenções por detrás disso. Então, eu me vi na obrigação de escrever esse artigo. Vou colocar aqui para você copiar o link, né? Vou colocar na descrição também do vídeo esse link aqui para você clicar e ir até o site tribunadobrasil.org e ler esse artigo que fala, tem esse título: As Portas do Inferno Foram Abertas. É um título contundente, provocativo, mas também muito próximo da realidade dos fatos. E eu quero que você possa estar lendo e conhecendo o que está dito nesse artigo, para você ver o quão isso é real e verdadeiro, né? Quero que você veja aí está o site tribunadobrasil.org, e aí está o artigo, ok? Isso tudo gerado em inteligência artificial, as imagens, e aqui estou fazendo uma análise de como isso é, de fato, uma realidade. Ok? A gente começa pelo CERN. O CERN, alguns anos atrás, fazendo rituais diferentes e querendo abrir portais. E os cientistas não sabiam o que ia ocorrer, né? Mas a motivação deles, com certeza, era espiritualista, e muito mais com desejos espirituais, né, e metadimensionais do que a ciência pura e simples. Tem muita bruxaria, magia, tudo junto com essa tecnologia para abertura de portais dimensionais. Então, começou com isso. E isso ocorria muito do lado de fora do Brasil, e não muito aqui dentro, né? Mas, nesse ano, de forma especial, vimos esse show da Madonna acontecendo, e foi uma
muita gente dizendo que era algo, né, um ritual satânico, um ritual demoníaco de consagração do Rio de Janeiro, do Brasil, a entidades e a oferecimento de demônios, etc. Bom, isso não é a novidade, né? Nem aqui no Brasil, nem na África, nem na Europa, nem em lugar nenhum. Mas esse tipo de ritual, de evento, né? A dimensão dele ocorrido no Brasil foi realmente uma novidade e um marco até assim. Agora, aqui no site, nesse artigo, eu coloco aqui, vou colocar aqui para você, a cerimônia de inauguração do túnel de São Gotardo. Tá aí, ó, o vídeo rolando aí para você. E foi realmente um ritual satânico apresentando o anticristo e coisas assim, que aconteceu na Suíça em 2016. O maior túnel da Europa, 57 quilômetros, rompendo montanhas, aí tá aí. E aí eles fizeram um grande evento de inauguração e um desfile. Olha aí, você pode ver aí um desfile. Deixa eu aumentar aqui. Um desfile, deixa eu tirar o banner também, com várias autoridades. Olha aí, a Merkel, várias autoridades de vários países da Europa, né, para essa inauguração, e até o Bodão estava lá, né? Fizeram uma inauguração e teve, sim, verdadeiramente momentos muito esquisitos, né? Olha só isso. Olha só isso. Bonecos e desfiles de como zumbi, e até homem-bode teve aqui. Cadê? Olha lá, subindo lá no negócio, olha só. Então foi algo realmente muito esquisito. Aí, ó. Veja bem, as pessoas fazendo bizarrices. Cadê o homem-bode? Deixa eu achar aqui o homem-bode para mostrar para vocês. Ó, sai o homem-bode no meio, ó. Isso aí representando o anticristo, uma coisa meia tribal, meia ritualística. Você vê que é uma coisa que não é normal, né? Parece um desfile de carnaval com bode. Aí, ó. Olha só os símbolos. E foi uma coisa realmente, né, que, olha só, veja bem, isso é um grande. E se gastaram milhões para fazer esse negócio. Olha aí, esse negócio, o tempo, né, o tempo está chegando na meia-noite lá. Então, a gente vê, né, aqui com isso, os rituais dessa magnitude aconteciam já do lado de fora para anunciar o anticristo, né? Mas aqui no Brasil isso não é comum, nunca foi comum. Mas com o show da Madonna, isso veio para cá e veio trazendo a destruição, veio trazendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? E aquela mortandade, aquela destruição toda no Rio Grande do Sul, e houve uma grande polêmica, né? E esse foi o primeiro, só que aconteceram outros eventos, né? E a gente coloca aqui também nessa matéria, aqui está, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Olha só, esse rapaz tem feito vídeos muito interessantes também. Ó, vamos colocar aqui.
Bom, você está vendo aí, esse é outro show nacional brasileiro carregado de elementos satânicos e também carregado de simbologia bíblica, né, da palavra, a sensualidade, toda essa questão do terceiro templo, olha só, fogo. Isso é um show em São Paulo, agora, em setembro. Então, veja, já um outro show com características ritualísticas, demoníacas, satânicas no Brasil, né? Com fogo, né? Sempre com fogo. E então, veja só, olha o que está acontecendo no Brasil. Então, houve aquele show da Madonna em Copacabana, diante das águas, e houve destruição com as águas no sul. E agora está tendo outro show parecido com rituais, com fogo. E o que está acontecendo agora no Brasil? Fogo no Brasil. Vamos ver esse vídeo aqui. Bom, você pôde ver mais uma vez, né, os rituais que estão acontecendo hoje no Brasil com fogo e a situação qual é a que está acontecendo também no Brasil com o agronegócio, que conforme a denúncia desse rapaz aí. Ele é um jovem, tem aparecido fazendo vídeos dessa natureza, e eu estou colocando aqui por quê? Porque nesse artigo, né, estou falando exatamente dessas questões, dessas coisas, né? Então, deixa eu voltar aqui para o artigo. Está aqui. Então, os links para esses vídeos aqui estão aqui na, na relação aqui. Durante o artigo você vai poder ler e vai poder ver esses vídeos. E aqui a gente está falando sobre exatamente isso. Deixa eu colocar aqui de novo aqui na tela. As portas do inferno foram abertas. Qual é a relação entre esses rituais, entre esses shows que são como rituais, e a abertura de portas, de portais espirituais? A gente precisa ver o efeito que causa essas aberturas de porta, e são muito reais. O pessoal pode falar assim, não, mas isso aí é viagem, isso é coisa da cabeça. Não, não é coisa da cabeça, não. Claro que é coisa da cabeça. Tudo, primeiro, é coisa da cabeça. Aquele show da Madonna saiu da cabeça de alguém. Obviamente que o cérebro que pensou em primeira mão nesse show, e ele foi responsável por ele ser executado, né? Mas outros cérebros se juntaram a essa ideia para materializar esse projeto, esse plano. Então é assim que funciona. É na mente primeiro, e depois as ações elas materializam aquilo que foi pensado. Então aquilo que
primeiro aconteceu foi a abertura da mente para a ideia, né? Então, a mente aberta para a ideia é aquilo que suscita a porta aberta para a materialização das coisas. Então, as portas do inferno foram abertas. Como se abrem as portas do inferno? Abrindo as mentes para os valores infernais. E esse show foi um instrumento do inferno para abrir ainda mais fortemente a porta do inferno na sociedade brasileira. E, a partir desse show, o que aconteceu? Né? Uma legalidade para o que aconteceu no Sul, através das águas. E desse show que está acontecendo agora, que aconteceu agora com fogo, o que está acontecendo no Brasil? Outra vez, o Brasil em chamas. Por quê? Porque a invasão dos seres alienígenas de verdade se dá desse jeito, né? Com abertura de portais espirituais, com sacrifícios, e aí depois eles se materializam. É isso que está ocorrendo hoje no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Mas eu estou falando do Brasil de forma especial. No mundo, a gente vê aqui, nessa reportagem, no vídeo, de um ritual desta magnitude que aconteceu na Europa, em São Gotardo. A gente sabe como é que está a Europa hoje, como é que está a França, como é que está todos esses lugares aí que deram abertura para esse tipo de ritual aí. Agora você pode ver a Europa como está. Agora a gente está vendo o que está também fazendo esse tipo de ritual e de evento aqui no Brasil. Né? Já estamos vendo o que está acontecendo e quais são os resultados. Então, olha só, esse rapaz aí, eu esqueci o nome dele, falou sobre uma atuação maligna de pessoas que querem destruir o agronegócio. Será que é mentira isso? Será que essa fumaça aí não é resultado de incêndios que estão sendo feitos propositadamente para acabar com a abundância de oferta de comida no Brasil, ou a partir do Brasil? Será que isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil não é patrocinado, né, por alguém que tem interesse em destruir a economia brasileira, em destruir a oferta de alimentos brasileira? Né? Será? Olha aí. E essa fumaça do incêndio que estão dizendo, né, que, olha, isso aí é tudo fumaça do incêndio, né? Pois é, a gente dizendo que essa fumaça do incêndio é somente uma cortina de fumaça para enganar as pessoas, porque muitos produtos químicos têm sido liberados na atmosfera com o pretexto de resolver as emissões solares que são prejudiciais para a saúde, e quando eles emitem essas substâncias químicas, na verdade, são metais pesados e outras coisitas mais que fazem mal à saúde, né? E aí muitos dizem que essa fumaça desses incêndios é para encobrir a ação maligna dessas pessoas que estão contaminando as vidas com esses agentes químicos nocivos à saúde e tirando o foco da iniciativa deles e colocando a responsabilidade sobre o próprio agronegócio, que está sendo atacado com incêndios, com um monte de coisas, mas aí, quando você vê o discurso dessa gente que apoia esse tipo de questão climática, você vai ver que eles estão dizendo que a responsabilidade dessas queimadas se deve exatamente ao setor de agronegócio. E aí justificam todas as mudanças na política climática por conta desse negócio. Nós temos que acabar com esse negócio.
essa mentalidade dessas pessoas antigas que ficam colocando fogo nos matos. Olha aí o que está acontecendo. Na verdade, seriam esses agentes que estariam provocando esses incêndios com essa aspiração dupla. Uma, colocar a culpa e a responsabilidade no setor que é o desafeto deles. Dois, justificar os discursos deles. E três, impedir que todos vejam a real vontade deles em pulverizar a todo o céu com agentes químicos nocivos à saúde e colocar a culpa nos outros. Então, é bom que a gente preste atenção no que está acontecendo. Hoje há pessoas gritando no Rio Grande do Sul, mesmo depois de terem passado por aquilo tudo, e está aqui, ó, fora a ESG. Não é fumaça, é resultado da modificação deliberada do clima, que a gente já sabe que acontece em vários lugares, que estão fazendo há muito tempo, geoengenharia, que chamam mudanças climáticas. As queimadas são o álibi para essa geoengenharia, estão fazendo o apocalipse que sempre foi o plano deles. Está aqui. Não somos nós que estamos dizendo isso, é o Fora ESG, e isso vem de encontro com o reconhecimento do que está acontecendo hoje. No Brasil, o setor agropecuário, de agricultura, está sendo dizimado e com fogo, com um monte de coisas, e não há, de forma nenhuma, uma ação para o proteger. Pelo contrário, parece que a vontade do governo é destruir esse setor. Seria uma insanidade isso, né? Se a gente não entendesse quais sejam os reais objetivos dessa gente. Eles falam uma coisa e fazem outra. Então tá aí, né? Esse artigo é muito importante que você leia e que você saiba que existem outros planos, né? E você precisa estar conhecendo o que está acontecendo, porque senão você vai ficar distraído e não vai saber o que está acontecendo hoje. Bom, esse é o artigo, está aí o link, vou colocar aí para você ler, poder ler e saber melhor o que está acontecendo hoje no Brasil, porque a mídia não fala nisso, né? As autoridades não falam disso, então você só tem essa forma de se informar de verdade. Leia tribunadobrasil.org, as portas do inferno foram abertas, ok? Bom, uma outra questão que eu quero falar aqui hoje é sobre essa grande discussão em torno da candidatura a prefeito por São Paulo de Pablo Marçal, né? E nesse último 7 de setembro houve aí um evento, né, na Paulista, em que o Pablo Marçal foi impedido de subir no palanque de um evento que foi, vamos dizer assim, coordenado e feito pelo então pastor Silas Malafaia, com a presença de Bolsonaro, para, em tese, né, lutar pela democracia, né, pela liberdade de expressão e contra os ditadores, né? Qualquer tipo de ditadura e censura. E aí ficou muito mal porque o candidato a prefeito por São Paulo, Pablo Marçal, foi tentar entrar e foi barrado. Foi barrado. E o pior do que isso foi a reação
tanto do ex-presidente Bolsonaro, quanto do pastor e coordenador do evento, Silas Malafaia. Foi verdadeiramente uma vergonha, foi vexatório não só aferir o comportamento deles, o discurso deles e as motivações deles. Estão completamente equivocados e fora da casinha, porque estão pensando que ainda estão antes de 2022. E não estão. Não estão. Tudo que aconteceu aí estaria tranquilo se fosse em 2021, quando Bolsonaro ainda seria o presidente e o Silas Malafaia seu apoiador. Né? Seria tudo dentro dos conformes. Mas tendo acontecido o que aconteceu no final de 2021 e tudo o que veio na sequência de 2022 e de lá, de 2022 até 2024, essa a atitude, essa ação e essas justificativas, esse posicionamento é completamente inadequado, fora da casinha e completamente equivocado, não só no meu ponto de vista, mas eu acredito que no ponto de vista da grande maioria do povo brasileiro. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a postura do ex-presidente da República deixou a desejar desde setembro de 2021 até agora. E o fato dele estar debaixo da orientação do PL, que ele deveria estar capitaneando, dirigindo, liderando, mas já tendo passado para uma posição inferior, vencida, humilhante e subserviente a tudo aquilo que ele combateu e confrontou, é completamente razoável de que hajam pessoas se levantando para fazer o que ele não fez e que ele demonstra não querer mais fazer. Todo mundo está vendo que ele deixou de fazer o que deveria ser feito, o motivo não importa, não estamos aqui entrando nesse mérito. O fato é que não fez o que deveria ter feito, o que disse que ia fazer e o que todo o povo esperava que fizesse. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, é que, caso ele pretenda continuar exercendo a liderança sobre todo o povo que ele liderou e animou todo esse tempo, ele deveria, no mínimo, fazer uma reflexão acerca de tudo que passou, dar uma resposta clara a todos, se comportar de forma fidedigna e transparente diante de todos e não começar a fazer um teatro e a querer administrar o que ele alcançou e envergonhar toda a nação com esse tipo de procedimento. É um procedimento vergonhoso, que não é nada heróico, que não é nada razoável, de alguém que foi um dia usado por Deus para nos levar até onde ele foi. Até hoje, há pessoas aprisionadas, presas, por conta desta
posição dúbia e dessa fraqueza do senhor ex-presidente Jair Bolsonaro. E não houve nenhum tipo de meia-culpa, nenhum tipo de pedido de perdão, de desculpas, não houve nenhum tipo de justificativa e, pelo contrário, se houve uma vestimenta de uma carapuça vergonhosa de submissão e de tentativa de manipular aqueles que um dia acreditaram nas palavras e na força que ele demonstrou um dia. Então, com esse vácuo, com essa ausência de liderança que houve desde 2022 até agora, e esse fato que o candidato irmão Pablo Marçal cita, de que o Ricardo Salles foi retirado da caminhada da campanha eleitoral por influência do presidente do PL, em detrimento do que Jair Bolsonaro pensava, e a sua acomodação a essa estratégia, humilhando, envergonhando e tornando secundária a liderança de Bolsonaro, e ele se submetendo a isso. Tudo bem que política é a arte do possível, mas eu quero lembrar que as coisas de Deus são diferentes. Nós não trabalhamos com o possível, mas com o impossível. E o próprio Bolsonaro foi um agente do impossível um dia. Mas agora, a chegada dele, a unção que estava sobre ele para fazer o impossível de Deus se retirou. E ele agora está querendo fazer só o possível, o que dá. E isso não é aquilo que Deus espera de um campeão dele. Não é isso que Deus espera de um campeão dele. Ele já foi campeão um dia, já, mas agora não é mais. Não é mais. É somente mais um homem vencido que quer fazer o que dá. Deus não está atrás de homens vencidos que estão querendo liderar com o que dá, com o que sobra, com o que resta. Mas ele está atrás de pessoas que estão dando tudo, estão dando tudo de si, de toda a sua alma, de todo o seu coração. E, por isso, eu quero dizer aqui que quando eu vejo o Pablo Marçal, um jovem, rico, bem-sucedido, inteligente, próspero, que tem muito recurso, que não precisava de nada desse lixo que é a política hoje em dia. Ele, pai de 4 filhos, da mesma mulher, há mais de 20 anos, casado, com uma família constituída, com 4 filhos, não é com uma em cada mulher, não. É com uma só. É uma família que vive com ele toda. Rico. Conhece a palavra de Deus. É teólogo, advogado. Olha, posso dizer uma coisa? Ele deixar tudo isso que ele tem para se meter num negócio desse, ele sabe que isso é um péssimo negócio para ele. Ele disse que é um péssimo negócio para ele. O próprio Bolsonaro dizia, poxa, para mim eu queria estar numa praia, fazendo outra coisa, mas eu estou aqui pelo Brasil. Mas e agora? E agora? Agora ele está disposto a pagar esse preço? E se ele não quer? Problema. Mas o povo continua precisando daqueles que Deus levanta como heróis, verdadeiramente como valentes guerreiros, para poder fazer aquilo que Deus tem no coração dele a respeito do Brasil. E me parece que isso aconteceu com Pablo Marçal.
ele disse amém para o que Deus chamou ele para fazer. E ele está obedecendo, ele está fazendo. Então, qual é o problema que acontece com o Bolsonaro e com o pastor Silas Malafaia? É que eles não compreenderam ainda que o tempo deles passou. A oportunidade deles fazerem diferença passou. Deus se cansa. Deus se cansa. A paciência de Deus tem limite. Tem um chega de Deus. E quando Deus começa a levantar alguém para fazer aquilo que vocês não fizeram, a gente está vendo o Brasil queimar hoje diante dos olhos de todos. Qual é a palavra que é dita, seja de um lado ou de outro, acerca disso? Que palavra? Mas eles não estão podendo nem miar, nem fazer mil mal, porque senão perde tudo. E eles não querem perder mais o que eles ganharam. Dá para compreender isso? Claro que dá. Mas não é assim que Deus age com os seus valentes guerreiros. E é assim que eu vejo que está sendo levantado o Pablo Marçal para fazer e falar coisas que antigamente quem fazia e falava era o Jair Bolsonaro. E para fazer e falar coisas que também quem deveria falar era o pastor Silas Malafaia, mas não faz e não fala. Agora é só político, é só estratégico para ganhar lugar, espaço, é muito calculado, é isso, é aquilo, mas não fala aquilo que Deus quer que ele fale, não quer que faça aquilo que Deus quer que ele faça. Tem a sua própria ideia, não é molinho, não é dirigível pelo Espírito Santo, mas é dirigível pela inteligência, pela astúcia, pela malícia, pela experiência, por qualquer coisa que seja, menos pelo Espírito Santo de Deus. Menos pelo Espírito Santo de Deus. Então, com certeza o povo vai conseguir ver essa diferença. Vai conseguir saber a diferença entre o fariseu e o jovem que está sendo levantado por Deus. O Pablo disse ainda, eu sou Eliseu, irmão mais velho de Davi. Quando Eliabe viu Davi, ficou furioso, quis parar ele, mas não tem como parar Davi, não tem mesmo. E aí entra o pastor Silas dizendo, mas isso aí é um psicopata, ele tem problema, ele é assim, ele é mentiroso, ele é dúbio. Olha, quando Deus escolhe alguém para fazer algo que você não quer fazer, é melhor se calar. Cala a boca. Esse foi o conselho de Gamaliel. Porque quando viram Jesus e ficaram com ciúme da popularidade de Jesus, da fama de Jesus, de como o povo gostava, amava Jesus, por causa das obras que ele fazia, Gamaliel chegou e disse, olha, é melhor deixar para lá, porque se for uma coisa de homem, de inteligência comum, vai passar. Mas se for uma coisa de Deus, ninguém vai poder parar o camarada. Esse foi o conselho de Gamaliel. Eu creio que hoje seria prudente para o pastor Silas ouvir o conselho de Gamaliel. Deixa quieto. Por que vai ficar com essa raiva toda imensa, ficar brigando com alguém que está querendo se levantar para fazer a vontade de Deus? Alguém que não precisava nem fazer isso, que está, inclusive, fazendo o que você devia fazer, pastor. Você que devia fazer isso, mas não faz. Está cansado, está velho, tem os seus interesses, seus jeitos. Agora já tem experiência, pode falar lá do alto, mas olha, cuide que não caia. Aquele que está de pé, cuide que não caia. E se, estou falando, somente se é Deus que está levantando o irmão Pablo Marçal, é melhor botar a barba de molho, hein? Não só o presidente Jair Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia. Porque se é Deus que está levantando,
É melhor não bater de frente, não. A gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu posso dizer uma coisa para todos: é melhor a gente ter ouvido de ouvir o que Deus quer falar. Não é o que o Pablo está fazendo, não é o que a política está no momento da política. Veja com os olhos de Deus aquilo que aconteceu no Brasil nesses últimos anos e o que está acontecendo agora. Faça um exame de consciência, veja o que vocês podem melhorar. Será que vocês estão agradando a Deus mesmo? Estão agradando a Deus mesmo? Com esse negócio mequetrefe que vocês estão fazendo, que não está fazendo diferença nenhuma para coisa nenhuma, só estão empurrando com a barriga a situação, enquanto o Brasil queima e ninguém pode nem falar nada? Então, olha, não quer fazer, tudo bem. Não quer funcionar, tudo bem. Mas deixa Deus trabalhar do jeito que Ele quiser. Recolhe a viola no saco, fica quietinho, deixa Deus trabalhar. Continua fazendo um negocinho de vocês. Mas se é Deus que está fazendo, meu conselho, assim como o de Gamaliel, deixa quieto, não mexe com isso não. E eu quero dar uma palavra para o Pablo Marçal. Eu quero dizer que eu reconheço Deus nas palavras que você tem falado a partir do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vejo o mover de Deus na sua vida desde então, te levantando, te conduzindo e trazendo você até esse lugar. Não se abata com críticas, não se abata com oposição, não se deixe entristecer, não entre no seu coração nenhuma seta, nenhum veneno, nenhum mal, porque quem está te chamando é o Senhor. E você deve a Ele a obediência, a fidelidade e ao ânimo. O seu ânimo é precioso para o Senhor, porque é o seu ânimo que vai dar a você poder para realizar as coisas que Deus quer que você realize. E a primeira vontade do diabo, de Satanás, é de destruir o teu ânimo, de acabar com você por dentro, no seu coração, acabar com a sua alegria, acabar com o seu ânimo, com a sua coragem, com a sua fé, com a sua esperança. Então, se começou a falar dessa forma, entenda que não vem de Deus, que se Deus está te chamando, está te encorajando, está querendo que você avance, quem é que está se opondo? Não pode ser Ele. Deus não é Deus de confusão. Então, todos que se levantam, como Tobias, Sambalate, Gerson, como Eliabe, ou seja lá o que for, ignore como Davi ignorou. Continue caminhando com o Senhor, porque com certeza Ele tem planos maiores para você e para o Brasil. E aqueles que pensam que podem impedir Samuel de obedecer ao Senhor e querem segurar o manto de Samuel, vão ter o reino rasgado. Vão ter o reino rasgado. Todos aqueles que se levantarem contra os escolhidos do Senhor vão ser envergonhados, vão cair. E aqueles que são chamados por Deus vão ter a vitória. Não importa o que aconteça ou o que falem. Então, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a minha palavra. O Pablo Marçal fica firme, continua indo e não escute. Não escute quem se levanta como instrumento do diabo. Em nome de Jesus, Deus vai batalhar a sua batalha, porque a sua batalha é a batalha dele. E vocês que já foram um dia homem de Deus, herói do Senhor, é bom botar a barba de molho e saber com quem que você está mexendo. E se você não sabe, pelo menos dá o benefício da dúvida e escute o conselho de Gamaliel. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe o Brasil e que possa fazer com que todos possam ver de fato qual é a sua vontade para esse país e a gente apoiar aqueles que ele levanta e não ficar mais de conversa fiada com gente que já não quer mais ser quem foi um dia na presença de Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Já ficou grande o vídeo,
Está aí a palavra, está aí o artigo. Visite o site tribunadobrasil.org e escute a palavra do Senhor. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.